Internet, em relações com as redes sociais, Silvério, você é um cara muito bem-humorado, você sempre tá brincando, sempre tá fazendo os memes, sempre tá... Eu amei o que você fez do Fred Nicásio, com a cara harmonizada. Harmonizada, básica. Você sempre leva muito humor ali, mas também se posiciona, né? Como é a tua relação com as redes sociais? O que ela te consome? Qual é o ônus e o bônus de ser Silvério Pereira nas redes sociais hoje? Cara, eu me divirto muito com a rede social. Então, assim, eu sou uma artista que tem um prazer, né? Então, eu acompanho as trends, eu acompanho os virais, eu gosto de ficar vendo, eu me divirto e tal. Agora, sim, eu sou um homem de 41 anos, né? Então, tem coisas que eu não acompanho mesmo. Por exemplo, eu tenho pavor. Outro dia eu ouvi a Ivete falando uma coisa assim: tenho preguiça de fazer conteúdo, eu sou igualzinho. Assim, eu tenho uma preguiça de fazer conteúdo, só que, como a Ivete também, como Bethânia, como nós somos geminianos, então, assim, geminiano não consegue ficar parado. E aí, o auge da minha história com as redes sociais foi durante a pandemia. Sim. Porque eu, trancado dentro de casa, não estava gravando, não estava fazendo peça, não estava fazendo show, não estava fazendo nada. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, gente. E aí eu comecei a me divertir produzindo para o público virtual. Sim. Né? Então, todo dia eu fazia uma brincadeira. Eu imitava uma artista e eu me maquiava em casa e fazia dancinha. E aí eu fui pegando gosto por isso, fui aprendendo a edições em aplicativos de edições. Tudo isso sozinho, eu e meu gato, durante o tempo, esse período crítico da pandemia. Mas assim, o que eu mais curto na rede social, por exemplo, eu tenho hoje 1.600.000, mas todas essas pessoas são de maneira orgânica. Nenhuma delas foi comprada, nenhuma delas foi, enfim... Não pesquei essas pessoas, elas vieram por conta do conteúdo que está ali. E se elas vieram por conta desse conteúdo, é também sabendo que tipo de artista eu sou. Claro. Né? Que eu me posiciono sobre a minha comunidade, sobre o meu posicionamento político, sobre o que eu penso de vida e tal. Só que eu também acho que tem que ter uma dosagem dessa história. Então, do mesmo jeito que eu me divirto, aí o que é que eu quero? Às vezes eu quero divulgar um show, eu quero divulgar uma peça, eu quero informar as pessoas sobre algo que está me incomodando e que eu quero que as pessoas saibam sobre isso, ou um assunto político, ou um assunto sobre a minha comunidade, uma violência e tal. Às vezes eu jogo uma coisa que é muito viral, muito engraçada, aí dá uma super visualização, aí pouco tempo depois eu venho com a informação que eu quero. Que aí eu faço com que as pessoas, com que isso chegue nas pessoas. Já é você sabendo lidar com o algoritmo, né, e com as suas redes sociais, né? Exatamente. Aí você tem que ter uma isca para chamar a atenção para o assunto que você quer passar. Entendi. Você tem hate? Você tem que lidar com hate? Ou a tua rede social é muito mais amor? Óbvio que é muito mais amor. Até porque o teu público não foi um público, como você mesmo falou, de ocasião. É um público de construção. Você foi construindo ao longo dos anos. Cada espetáculo apareceu na TV, fez aquilo, fez... Esse público foi somando. Não foi uma coisa assim, né? Foi construído. Sim. Mas você tem que lidar com hate na sua rede social? Eu tive muito hate no início, e isso me incomodava um pouco, porque realmente eu fui muito bombardeado, essa figura nova, eu era uma pessoa conhecida no teatro, mas a televisão é uma outra dimensão, assim, não dá para ter noção de quantas pessoas te veem por dia numa novela das 9, você não tem a menor noção disso. E aí quando eu apareci na novela, então assim, foram diversas coisas acontecendo, assim, desde de bichinha até reclamarem do meu dente, assim. Porque antes eu não tinha feito ainda as lentes no dente e tal, e realmente meu sorriso era uma coisa que me incomodava, que me deixava com a autoestima baixa, e aí até isso as pessoas faziam fotos e memes comigo. Só que aí depois eu resolvi meter um vá se lascar, assim, bem nordestino mesmo falando. Assim. Fui mesmo, assim, aí comecei a bloquear, e se a pessoa dissesse alguma coisa eu simplesmente excluía a mensagem. Até hoje eu faço isso. Se apareceu hoje... Muito raramente aparece um hater na minha rede, porque realmente eu não dou nenhuma atenção para eles. Quando eles comentam, eu já bloqueio imediatamente, eu já excluo, não quero conversa, não fico trocando farpas, comentários, directs com essas pessoas. E aí, às vezes, no máximo que eu faço é dar uma bronca bem séria e bem escrita, assim. Sabe aquela coisa que você manda tomar no de lugar, jeitinho, assim, mas que a pessoa não entende, mas você fez exatamente isso? Claro. Então eu costumo fazer isso, e aí depois a pessoa desaparece. Então hoje realmente eu tenho uma rede bem mais amorosa, de pessoas que realmente curtem o meu trabalho, que são fãs mesmo e que estão interessados naquilo que eu quero falar. Mas você teve... Aí a produção lembrando que eu não botei para rodar os patrocinadores, mas agora vai rodar, meus patrocinadores. Tá rodando, hein? É nóis. Mas você teve que aprender, né?
Sim. Porque todos os criadores de conteúdo que eu falo, e atores, enfim, que tem que lidar com o público, sofreram muito no início com isso, né? E uma coisa que você falou me chamou muita atenção. Quem é essa figura nova que está aparecendo? Porque por mais conhecido que você seja, quando você vai pro nacional, né? Quando você quebra aquela bolha, as pessoas sempre, os que vão odiar, que vão mandar hate, e quem é essa pessoa? Né? Aí você tem que se afirmar no nacional para depois isso diminuir, né? Sim. Você tem essas fases. Agora todo mundo sabe quem é. Mas até saber quem é, você fez outra novela das 9, você chegou e colou, né? A coisa bombou. E tem uma outra coisa disso que você está falando que eu acho ainda mais sintomático e mais difícil é se manter nesse nacional. Assim, porque a galera começa a ter um padrão de qualidade sobre você que às vezes nem é o que você está querendo. De fato, assim, outro dia eu estava num programa, eu já falei sobre isso, mas que eu acho bem importante, assim, que as pessoas dizem, terminou uma novela, aí eu fiquei 2 anos fazendo uma peça circulando pelo Brasil inteiro, fazendo um super sucesso, acontecendo, a galera, faz tempo que você não está trabalhando, né? Aí eu falei, posso não estar trabalhando aos seus olhos, mas trabalhando eu tô todo dia, de segunda a segunda, ralando pra caramba, né? E fazendo os meus corre, e é o que eu tô querendo fazer nesse momento. Então, assim, se manter nesse lugar nacional é bem difícil também. E a impressão, né, de que só tá trabalhando se tá na novela, né? Se tá no negócio é muito torta, né? Isso é uma coisa que eu não consigo entender ainda pras pessoas, assim. Agora você não tá fazendo nada. Sabe, isso é muito comum de dizer, agora você não tá fazendo nada, tá de férias. Eu disse, que é isso, gente? Eu tô uma agenda de shows aí. Pra caramba. Muita coisa acontecendo. Rio, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre. Como não tá fazendo nada? E o que faz. E se isso é difícil pra você, imagina para as pessoas que estão na luta, né, nos seus projetos independentes, né? Se a validação do que é dar certo ou estar trabalhando é só novela das 9. Aí é difícil demais pra todo mundo, né? E aí eu vou citar uma outra coisa que é uma cabeça que o Lima Duarte faz antes de uma música do Belchior, que tem uma música do Belchior chamada Princesa do Meu Lugar. Né? E aí ele faz uma cabeça que ele diz assim, o nordestino ele tem uma coisa muito importante que ele sabe pra onde voltar. Ele tem um lugar pra voltar. Né? E ele diz assim, infeliz daqueles que nasceram no meio dos asfaltos, dos arranha-céus, porque esses não têm pra onde voltar. E aí é exatamente isso que você tá dizendo, porque tem um momento que ele diz assim, se nada der certo, eu tenho para onde voltar. E isso é uma coisa que eu preservei muito na minha história, sabe? Se eu apareci numa emissora, na maior emissora de televisão do país, ok, isso é um super ganho e eu fico super feliz e é maravilhoso trabalhar lá. Mas eu tenho meu pé no chão. Eu não boto isso como prioridade na minha vida. Se eu estiver fazendo trabalho, esse trabalho é prioridade para mim. Mas se eu não estiver dentro dessa emissora, se eu não estiver, enfim, trabalhando lá, as outras coisas também são prioridades. Total. Esse show é prioridade para mim. A peça que eu estou montando agora é prioridade para mim. Então eu tenho, é aí que eu falo, eu sei para onde voltar. Eu tenho para onde voltar. Eu tenho o teatro para voltar, eu tenho a minha terra para voltar, eu tenho a minha família, eu tenho o meu lugar. E você tem a sua galera. Exatamente. Você construiu isso não se perde. O teu próprio Instagram, cara, é trabalho também. Sim. É trabalho. Publicidade é trabalho. A publi do arroba é trabalho. Muito trabalho. É muito gente. trabalho que às vezes... Outro dia eu tive que fazer uma gincana. Eu chamo de gincana, né? Porque era uma publi que eu tinha que... Eu tava no Instagram, do Instagram eu tinha que ir pro Twitter, do Twitter eu tinha que ir pro Kawaii eu tinha que ir pro TikTok. Eu falei, gente, mas é uma gincana cultural isso aqui. É demais, era difícil. Né? E eu vi quando você tá construindo a sua casa, né? Você tá montando, né? E público, a galera que tá colando pra fazer, pra ajudar. Isso tudo é trampo, cara. Sim, isso é bem legal. E outra, as pessoas, que trampo difícil. Mas você só consegue construir ele hoje porque tu teve que penar. Sim. Isso é muito importante a gente entender, né? Que é a jornada do herói de cada pessoa. Às vezes a pessoa tá num lugar bom hoje e as pessoas jogam hate em cima disso, tipo, que difícil. Mas o que você teve que fazer até chegar num momento em que você pode usar a publicidade para te ajudar? Sim. Né? A gente não pode também só odiar, né? Sim, e aí você vai criando uma história de credibilidade, Exato. né? Porque esses parceiros se aproximam exatamente porque veem você como uma pessoa de credibilidade. Confiam. Que pode falar sobre... Inclusive, esse é um outro ponto da rede social que tem me incomodado muito, porque eu já passei por essas situações, é de você sofrer... contra a sua imagem, assim, porque tem pessoas que se aproximam para dar calote,
né, para usar o seu perfil, e aí eles te seduzem de um jeito, e isso não só eu, como vários outros influencers já compartilham da mesma ideia, de pessoas que se aproveitam da sua credibilidade e aí chegam até você, te oferecem um produto e depois você divulga isso e desaparece, e as pessoas acontece direto. Que cara de pau. E aí a gente tem que tomar um super cuidado também com relação a quem são os seus parceiros. Total, tem que ver quem é, com quem que você tá trabalhando, né?